Olá, começa agora o Notícias Unicruz, segunda edição. Vamos conferir os destaques do programa? Exposição de foto marca as comemorações da Semana dos Museus. O dia 17 de maio é lembrado como Dia Nacional contra a LGBTfobia. Para marcar a data, uma roda de conversa foi organizada pelo Mestrado de Práticas Socioculturais, Curso de Direito, Jornalismo e Núcleo de Direitos Humanos da instituição. Tem ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso em instantes. Fique com a gente. Você vai conhecer agora em primeira mão a nova campanha do vestibular de inverno da Unicruz. As peças publicitárias foram apresentadas nesta quinta-feira para colaboradores e professores da universidade. Acompanhe as informações. E mais uma campanha do vestibular de inverno da Universidade de Cruz Alta foi lançada. Na quinta-feira à tarde, no hall de entrada do prédio central, a equipe de colaboradores do Núcleo Integrado de Comunicação esteve passando informações sobre a campanha e entregando material adesivo para ser colocado em carros. Nesta edição do vestibular, a concepção da campanha é propor para o candidato uma escalada ao sucesso profissional. Quem explica melhor toda a ideia é o coordenador do NIC, Jason Costa. E a equipe então construiu a escalada Unicruz, que é uma espécie de inspiração em um jogo, né? Só que na verdade não na intenção de jogar, mas na intenção de entender um processo por isso o nome é escalada, né? De passos até que a universidade, vamos dizer assim, possibilita para as pessoas até a conquista do seu sucesso. Então é uma espécie de interpretação desse processo através da campanha. Só que, lógico, para ilustrar tudo isso, a gente conta com 6 personagens que são baseados em animais aqui da nossa região, como a coruja, como a questão do quero-quero e assim por diante, que vão nos ajudar a entender um pouco esses passos dessa escalada. Então são personagens bem divertidos, não vou adiantar os nomes ainda, não vou adiantar alguns pontos, porque eles vão ir se revelando aos poucos no decorrer aí de um mês de campanha, mas que dão esse ar que é muito da Unicruz, esse ar leve, divertido e ao mesmo tempo extremamente organizado e amarrado para se pensar os processos, para se pensar essa escalada, vamos dizer assim, que todos os nossos acadêmicos com certeza passam, né, pela experiência na universidade. O processo seletivo vai acontecer no dia 25 de junho, a partir das 3 horas da tarde. Os candidatos podem optar entre os 16 cursos de graduação oferecidos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Unicruz até o dia 19 de junho, no valor de R$ 35. Para mais informações, você tem 2 formas de contato: pelo site, que é todo interativo, e pelo Disque Vestibular 0800 5100 101. E o dia 17 de maio é lembrado como Dia Nacional contra a LGBTfobia. Aqui na universidade, a data foi lembrada com uma roda de conversa promovida pelo Mestrado em Práticas Socioculturais da instituição, o Núcleo de Ação Pró-Direitos Humanos e outros cursos. A atividade reuniu diferentes gêneros e lideranças municipais. O Laboratório 3 do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unicruz esteve com a sala cheia na noite do dia 17 de maio para debater as questões de identidade de gênero e reconhecimento dos LGBTs. A roda de conversa teve a participação de diferentes representantes de gêneros, tanto da comunidade acadêmica como da sociedade cruzaltense. A professora Elizabeth Dornelles e o professor Tiago Brutti estiveram no debate representando o mestrado em práticas socioculturais da universidade. Todas as questões que dizem respeito à identidade, especialmente aí quando estamos falando de gênero, né, nos interessa porque isso está como uma prática social e nós temos que trabalhar efetivamente para que essas práticas sociais possam existir num sentido de harmonia, de convivência, né, e que se entendam, né, que os diferentes sujeitos que estão envolvidos
nessa sociedade, que eles possam conviver entendendo um ao outro, respeitando, né? Entre os participantes estava Nicole Moura. A transexual é a primeira a assumir um cargo público na Prefeitura de Cruz Alta. Em seu relato, além de contar como foi o processo de transformação, destacou a importância de estar trabalhando em algo que não seja a prostituição. Eu fiz a transformação quando eu era Mateus. Foi bem difícil porque, na verdade, começa... é muito complicado. A gente, na verdade, não sabe o que a gente quer ser homem, quer ser mulher, enfim, quer ser travesti, quer ser homossexual, quer ser gay, quer ser tudo um pouco. Todo mundo quer. Né? Aí, mas é bem difícil, começa na escola, é bem difícil porque a gente tem um preconceito, a gente tem aquele medo de falar para os pais em casa, de os pais entenderem. Aí tem aquele momento, pra mim, me assumir, eu tive que sair, tive bem longe da minha família. Aí quando eu tava longe, fui falar assim, olha, eu sou homossexual, eu gosto de homem, mas até então eu era homem ainda. Aí quando eu voltei, claro, minha família entrou em pânico, minha mãe dizia, ai, pelo amor de Deus, não se veste de mulher. Ela dizia, não quero isso pra ti. Eu disse, não, também não vou de mulher. Aí começou aos poucos, aí a gente vai ver que não é aquilo que a gente quer. A gente vai assumindo, daí eu comecei virei uma coisa andrógena, que não sabia se era homem, se era mulher. Aí eu virei uma travesti. Aí logo depois virei uma transexual. Como ele disse que o município deu um grande passo mesmo, sou a primeira transexual a ocupar um cargo público na prefeitura. Eu acho que não é uma vitória só minha, eu acho que de todas as trans que moram, né? Porque elas têm só uma opção, travesti tem só uma opção na vida, é só prostituição. Ou cabeleireiro, eu sempre digo. Ou ela faz cabelo ou se prostitui. Para a psicóloga Maria Luísa Diello, o município já avançou muito na luta contra a homofobia e acredita que as pessoas devem ver o outro como um ser singular, com suas características próprias e peculiaridades. Que a gente vivenciava, ainda vivencia aqui na comunidade, em muitas outras comunidades, vivencia muitas situações de preconceito e discriminação, mas isso era muito forte na cultura da comunidade. Trago isso para dizer que eu acho que Cruz Alta constituiu muitas lutas, teve muitas andanças, no sentido de garantir essa constituição desse espaço para a diversidade, né? Eu não gosto de falar dessa noção de identidade, não trabalho com a noção de identidade, porque entendo que o pensamento identitário, ele recorta configurações, né? Essa é uma noção que eu acho que nós temos que desconstituir na sociedade, na nossa formação cultural, e trabalhar muito mais com a ideia de singularidade, né? Que é aquilo que é de cada um. Eu, como mulher, não sou do mesmo jeito que a Beth, como mulher, que a Vera, como qualquer outra. Nenhuma de nós é igual à outra, né? E aí não interessa se estamos falando do que fazemos com o nosso sexo, com a nossa sexualidade, com o nosso trabalho, com a nossa amorosidade, com o nosso corpo. Não interessa, cada um tem uma forma de ser. A atividade, promovida pelo mestrado em práticas socioculturais e o Núcleo de Ação Pró-Direitos Humanos, ainda contou com a participação de alunos do curso de Direito e Jornalismo. O evento abriu espaço para discussões que servem para desmistificar certos preconceitos que as pessoas têm, sem ao menos conhecer a realidade de cada indivíduo. A gente achou oportuno e principalmente com a ideia de desconstruir algumas coisas. Então a gente tem convidados que vêm aqui através de uma roda de conversa, talvez no sentido mais de oportunizar uma conversa, um diálogo com esses alunos, para que realmente, como eu falei, desconstruir algumas coisas. Então, fazer com que esse preconceito que muitas vezes ocorre porque não há um conhecimento. Então, essa noite, com certeza, eu acredito que eles terão uma ideia, ou pelo menos um conhecimento maior sobre a questão LGBT. E até o dia 20 de maio acontece em todo o Brasil a 15ª edição da Semana Nacional dos Museus. Cerca de 450 cidades brasileiras participam das comemorações com diversas atividades.
Aqui em Cruz Alta, no Museu Érico Veríssimo, está acontecendo uma visitação à exposição Memória Fotográfica dos Genocídios dos Povos Indígenas da América do Norte. A nossa equipe foi fazer uma visita ao museu e saber mais informações sobre essa exposição. Confira a reportagem. Tribo Apache, o aventureiro Buffalo Bill, o índio Nuvem Vermelha. São alguns nomes conhecidos no cinema de faroeste americano. Agora, é possível saber um pouco mais daqueles que serviram de referência para os personagens. É que até o sábado, dia 20 de maio, o Museu Érico Veríssimo está aberto para visitação para a exposição denominada Memória Fotográfica do Genocídio dos Povos Indígenas da América do Norte, o confronto entre a lembrança e o esquecimento. Então nós estamos trabalhando com a ideia de debater, sobre tudo o que aconteceu com os irmãos do norte, os indígenas que habitaram os países onde hoje existem os países do Canadá, Estados Unidos, México e até no Alasca, lá no norte, com as tribos, e que foram dizimados ao longo dos anos pela chegada do colono branco. São milhões de índios que morreram, a exemplo do brasileiro, mas o que nos chamou a atenção é a riqueza do material que nos foi fornecido pelo Smithsonian Museu dos Estados Unidos. O acervo possui cerca de 2.500 fotos, mas estão expostas apenas 200, dando uma amostra dos povos indígenas que vivem na região norte da América, entre o México, Estados Unidos e Canadá. As fotos foram feitas no período de 1860 a 1908. Os indígenas que nós temos aqui são aqueles que são estereotipados pelo cinema, pela fantasia hollywoodiana, e nós queremos que essa realidade seja vista aqui de perto. Então, quantos de nós já quando criança, ou enfim, essas gerações que estão vendo, já assistiram filmes com o touro sentado, com Nuvem Vermelha, com o próprio General Custer, com Buffalo Bill? Esses personagens que fizeram parte desse enredo estão retratados aqui. O próprio General Custer, que foi assassinado pelas nações Cheyenne e Sioux, depois de uma vingança. A Escola Estadual do município de Bozano levou as turmas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio para apreciar a exposição dos indígenas norte-americanos e ainda aproveitar o momento para conhecer de perto a história do escritor cruzaltense Érico Veríssimo. Desmistificar algumas situações, algumas coisas que nós trazemos prontos do nosso conhecimento, porém nem sempre essas coisas que vêm prontas são exatamente aquilo que a gente sabe, né? Então essa visita, nesse sentido, foi de desmistificar essas coisas prontas que a gente tem, agregar um pouco mais de conhecimento para a cultura dos alunos, né? E aproveitando essa visita, conhecer aqui a casa do Érico Veríssimo, o museu e um pouco da história do Érico Veríssimo também para a parte da literatura. Para os alunos, essa experiência é uma oportunidade para saber mais detalhes sobre índios que normalmente só se veem nas telas de cinema. É legal porque na escola, quando a gente falou sobre a Semana Indígena, a gente deu mais enfoque para os índios brasileiros, né? E aqui foi falado sobre os índios norte-americanos. Foi uma coisa diferente que a gente não tinha visto em sala ainda. Já Joline, que está no 3º ano do ensino médio, aproveitou o momento para conhecer as obras e as peculiaridades da casa de Érico Veríssimo. Tudo isso a fez se sentir parte da história que ele viveu nesta casa. Eu achei muito legal e interessante. Tudo que está aqui, tanto as obras, tanto a vida dele, nós aprendemos em sala de aula. A gente se sente parte da história dele. A Semana Nacional dos Museus, que é promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, tem como objetivo promover e valorizar os museus brasileiros, além de intensificar a relação com a sociedade. Nós temos uma cultura aqui no Brasil de não irmos a museus, de não irmos a exposições. Isso deve ser incentivado a partir desde as crianças mais pequenas, desde lá do ensino fundamental, para que eles peguem o gosto e agreguem esse conhecimento cultural a partir dessas visitas. A visitação ao Museu Érico Veríssimo é gratuita e durante essa semana está aberto das 8 horas da manhã ao meio-dia e na parte da tarde das 2 às 5 horas da tarde. No sábado, dia 20, o local também estará aberto no turno da tarde, das 2 às 5 horas. Pois é, e vale a pena reservar alguns minutinhos do nosso tempo para conhecer essa exposição, que está muito bonita. No próximo sábado, dia 20, o Museu Érico Veríssimo estará aberto para visitações das 2 às 5 horas da tarde. Vamos conferir agora como fica o tempo para este final de semana.
Sábado será de temperaturas mais baixas, mínima de 12 e máxima de 17. Ao longo do dia, o sol deve aparecer, intercalando com períodos de nebulosidade. O domingo vai ser de frio aqui na cidade, mínima de 9 graus. O sol aparece para amenizar um pouco a temperatura e não há previsão de chuva para o domingo. E nesta sexta-feira acontece aqui na Universidade mais uma edição do Ciclo de Empreendedorismo e Inovação. O case apresentado no evento será sobre rádio no agronegócio. A cobertura completa do evento você acompanha aqui na programação do canal. E a Assessoria de Assuntos Internacionais divulgou no dia 17 de maio a relação dos alunos aprovados no processo de mobilidade acadêmica da instituição. O resultado está disponibilizado no site da instituição em editais. O Notícias Unicruz, segunda edição, vai ficando por aqui. Acompanhe mais da nossa programação através dos nossos perfis nas redes sociais. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.